Fala pessoal, hoje nós vamos te ajudar a fazer o devocional, exatamente. E antes de tudo, É importante a gente entender o que é o devocional. O devocional é aquele momento que a gente separa do nosso dia para ter um tempo de intimidade com o Senhor. Igual naquela passagem, quando Jesus diz para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar em secreto. Então, esse é o nosso devocional. E existem diversas formas da gente estar fazendo o nosso devocional. Não existe uma fórmula. não existe. Tem pessoas que gostam de fazer andando na praia, tem pessoas que gostam de fazer no quarto. Quando Jesus ele fala sobre se trancar no quarto, fechar a porta e buscar, não é sobre literalmente você se fechar no seu quarto, mas é sobre você ter um momento ali de intimidade com ele. E como que você faz o seu devocional, Rô? É muito bom o Roger falar isso porque o devocional ele vai ser diferente para cada pessoa, né? Se a gente for usar o sentido literal, fecha a porta do quarto, eu passo o meu na sala, então já estaria errada. Então é importante a gente entender o que a palavra quer dizer ali, sabe? Realmente estudar a palavra para entender um pouco melhor. E o meu devocional, por exemplo, eu faço ele na sala, como eu falei para vocês, e eu coloco uma musiquinha de fundo, um instrumental. Aí eu pego a minha Bíblia, leio a minha Bíblia ou ouço ela em áudio no Spotify. Depois eu também tenho um tempinho de oração. Então eu tenho um tempinho de orar, de colocar a palavra diante do Senhor, de pedir direções. Às vezes eu silencio para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu gosto muito também de usar livros de devocionais. Por exemplo, eu até deixei aqui alguns para mostrar para vocês. Mas, assim, livros que tem a porção do dia, esse aqui é o Primeiramente Deus, e também tenho esse aqui, que eu inclusive fiz hoje, o Pão da Vida. Esse aqui é com receitinha junto, mas ele tem vários devocionais. E já usei outros também, como o Mulheres, a Viviane e outros devocionais. Mas eu sempre gosto de ter um livrinho de devocional, que tem ali a porção do dia, podendo ser no Spotify, eu já fiz o Café com Deus Pai, e tem outros que você vai achar, tem muitos, né, devocionais. Tem muita coisa. Muita coisa. E você pode escolher um devocional. Se você é essa pessoa que gosta de ter ali uma palavrinha pro dia e fazer sua leitura bíblica diária. Então eu faço um plano bíblico para ler a Bíblia em um ano. Então todo dia eu tenho ali a palavra que eu já vou ler. E aí eu leio aquela palavra, eu silencio diante do Senhor, tenho tempo de oração, mas não tem uma regra. Primeiro você começa pela oração, depois você lê a Bíblia, depois você louva. Não, você pode ficar livre para ter o seu tempo com Deus mesmo. Então tem momentos que eu fico 1 hora em silêncio, tem momentos que eu fico 1 hora lendo, tem momentos que eu fico 30 minutos, e isso vai variar. Mas o importante é você saber que você precisa ler a palavra, você precisa orar, conversar com Deus, porque é um relacionamento, e também louvar o Senhor. Então, seja com seus cânticos, seja através de louvor mesmo, adorando ali o Senhor, através das suas palavras, mas você tem esse tempo de louvar o Senhor, que é muito importante. Essa é a disciplina espiritual, você se relacionar com o Senhor. A forma que você vai se relacionar, às vezes vai variar, que nem o devocional do Ale. Do Ale é muito diferente do meu. É até engraçado que às vezes a gente fala, né, vamos fazer juntos, e aí a gente percebe que o nosso é muito diferente, e é engraçado que sai da zona de conforto também. Conta aí como é o seu. Na verdade, a gente meio que inverte a ordem das coisas que a gente faz, né? Eu gosto de começar com louvor, depois eu vou para a oração, depois a leitura da palavra, e por fim, algo também que é muito importante, imprescindível para todo mundo fazendo devocional, é silenciar. Como a Rô falou que ela faz no dela, que ela fica ali 1 hora em silêncio. Às vezes. Às vezes é 10 minutos, não você... Porque é no silêncio que o Senhor fala conosco. É como numa conversa. Imagina se estou eu e a Roberta conversando e só eu falo. Eu termino de falar tudo o que eu queria, pego e falo, tá bom, obrigado, Rô. E saio andando e nem ouvi o que ela tinha para falar. Então, o relacionamento com Deus é isso. É você ter esse tempo de adorar Ele, de louvar Ele, que é o tempo que a gente é grato a Ele também. O tempo de reconhecer quem Deus é. Tempo de leitura da palavra, importante, porque a palavra de Deus é o nosso pão diário, é aquilo que vai sustentar o nosso espírito. Tempo de oração, que é onde você coloca diante do Senhor, né, os seus pedidos, mas não só pedidos, né, mas você apresenta a sua vida para Ele. E não de uma maneira religiosa. Às vezes as pessoas acham que orar... A gente pode até fazer outro vídeo, né, como orar. É verdade. Mas orar também é um diálogo com Deus. Você abrir o seu coração para Ele. E as melhores orações é aquela que você é sincero com Deus. Muito bom. Isso é muito verdade. Porque a gente tem que ser genuíno com o Senhor. Às vezes a gente tá
nossa Deus, eu preciso melhorar o meu coração, eu preciso ser menos grossa, você orar por isso. Ai Deus, eu quis retrucar alguém, você colocar isso diante do Senhor, mostrando a sua fraqueza e pedindo a ajuda dele. Porque às vezes a gente quer resolver sozinho, quando na verdade o Senhor ele é um bom pai que quer nos ajudar a nos tornarmos melhores. E uma das coisas também que às vezes eu e o Ale fazemos, para não esquecer de mencionar, é anotações. Então, normalmente a gente tem um caderninho, né, que a gente faz algumas anotações, e aí pode ser tanto esse aqui, que é em folha branca, né, que aí a gente anota, ou com linhas mesmo, mas você ter esse hábito de anotar. Anotar o que Deus fala com você, anotar ali o que Ele ministrou, às vezes você vai ter uma visão, e é legal você anotar para não esquecer. Então, anotar também é muito bom, você pode levar um caderno para o seu tempo de devocional. Isso não quer dizer que sempre você vai escrever, mas em alguns momentos Deus pode falar coisas específicas. Já teve devocionais também meus que eu anotava coisas de direções de 3 meses, de 6 meses, de um ano. Assim, um dia que eu fui na presença de Deus, Ele deu direções pro ano inteiro, sabe? Então é muito bom você também ter um caderninho ali para anotar o que o Senhor tá falando ao seu coração. Muito bom. E também João 15 fala, Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos, e sem ele nada nós podemos fazer. Ou seja, a gente só consegue frutificar a partir do momento que a gente tem comunhão com o Senhor. E a partir desse relacionamento com o Senhor, a gente consegue frutificar os frutos do Espírito, a gente consegue revelar quem Jesus é. Você não consegue imitar alguém se você não conhece aquela pessoa, se você não vê essa pessoa, se você não passa tempo com essa pessoa. Mas quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais do caráter dele você vai ter na sua vida e mais você vai expressar quem Jesus é. E é muito importante também a gente cortar as distrações, porque é muito fácil a gente levar o celular e acabar se distraindo. Muito fácil. Você vai responder uma mensagem, ver alguma coisa no Instagram, e quando você vai ver, você ainda já passou uns 30 minutos e você nem começou o seu devocional. É verdade. E isso que o Ale falou é muito verdade mesmo, porque às vezes a gente tá no devocional e o celular tá do lado. Aí chega uma notificação, você responde. Aí chega uma demanda, você faz ali a demanda que tinha. Aí você vai ver, você passou 1 hora resolvendo coisa no celular e você não teve tempo de qualidade com o Senhor. E isso é uma coisa que eu tomo cuidado, e o Ale também, e todos nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil a gente se distrair. Então não se distraia, tenha esse tempo como prioridade, porque de verdade o que vai te sustentar na sua caminhada com Deus é o seu devocional, é a sua intimidade. Porque, assim, você pode ir em todos os cultos, você pode ir em todas as conferências, em todos os retiros, mas se você não tiver relacionamento com ele diário, a sua fé vai ser uma fé rasa. Você vai estar sempre comendo alimento ali líquido, né? Você vai estar sempre ali no leite Um alimento espiritual. processado, né? No alimento processado, quando na verdade Deus te chama para um alimento sólido. E o sólido você só vai conseguir no seu devocional, através de intimidade. É aí que você vai crescer com o Senhor, no silêncio, no secreto, onde você e ele estão construindo algo de valor. É que nem eu e o Ale. Imagina se eu vejo ele uma vez por semana e a gente não tem tempo juntos. A gente não vai ter um relacionamento profundo. E assim é com Deus. Se você não gastar tempo com o Senhor, você não vai ter um relacionamento profundo com Ele. Então gaste tempo com o Senhor. Sim, e isso é uma disciplina, né? Porque nem sempre nós vamos ter vontade de estar ali fazendo devocional. Sempre é muito bom, mas nem sempre você vai acordar com vontade. Só que não importa o que a sua carne diz, o que o seu cansaço diz. A gente, uma vez eu ouvi num curso que a gente não tem que construir o nosso devocional baseado na nossa rotina. Ou seja, vou tentar encaixar o meu devocional na minha rotina. Não, a sua rotina que tem que se encaixar na sua vida com Deus. Ou seja, a vida com Deus é a prioridade. Sem a sua vida com Deus, nada flui, nada importa. Não importa o seu trabalho, não importa a sua família, não importa as suas finanças, porque o reino de Deus vem em primeiro lugar, o Senhor vem em primeiro lugar. E eu sei, eu te entendo, nós te entendemos, que a gente tem nossas demandas, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem coisa da igreja para administrar. Sim. Só que o reino de Deus, ele é a prioridade. Ele é a prioridade. Então, antes de tudo, o que mais importa é o seu tempo com ele. Se você não gastar tempo com ele aqui, se você não tem prazer nesse tempo com ele, cara, a eternidade é isso, é o relacionamento com ele. Então, assim, você tem que refletir sobre a sua fé. Como tá a sua fé? Sabe? Você talvez precise se posicionar nisso. Porque se isso não é prioridade para você, se o Senhor não é prioridade para você, você tem que refletir sobre a sua fé. Tipo, que cristão eu tenho sido? Porque isso é o fundamento.
É você ter o alicerce bem firmado. A sua fé bem firmada é nele, somente nele. E também uma vez eu ouvi uma frase que ela disse que não faz sentido uma pessoa que não passa a vida agora com Deus querer passar a eternidade com Ele, como a Rô estava falando. É Porque se forte. você não tem tempo com Ele agora, por que você vai querer passar com Ele na eternidade? Sabe? Você não construiu uma vida de relacionamento com Ele. Não quer dizer que a gente tem que viver com medo do inferno, a gente não tem que viver pensando só em ser salvo. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você é salvo. Só que construir uma vida com o Senhor é um prazer para nós, o privilégio é nosso. E Deus é tão bom que Ele nos faz esse convite para passar tempo conosco. Desde o princípio, se a gente for ver desde Gênesis, a vontade de Deus era ter comunhão com o homem. Ele criou o homem para andar com Ele. É muito bom. E é esse lugar, sabe, de se relacionar com o Senhor. Então, que hoje você se posicione nesse lugar. Você realmente fale, eu não vou abrir mão do meu devocional. O meu devocional vai ser minha prioridade. E nós estamos aqui para te ajudar. Se você quer um vídeo de como orar também, coloca aqui nos comentários, a gente vai te ajudar. Mas se você tiver dúvidas também, manda aqui. A gente quer ajudar você a ter um devocional que vai te aproximar do Senhor. E como nós falamos, não tem uma fórmula mágica, mas tem as coisas que são inegociáveis. Então, você ter o seu tempo de oração, de leitura da Bíblia, você se engajar na leitura da Bíblia, de falar, não, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou terminar de ler a Bíblia, eu vou ler todos os dias. E também você ter esse tempo de louvar o Senhor, engrandecer o Senhor e silenciar na presença dEle, para que você possa ouvi-lo também e se relacionar com o Senhor. Amém? E também, se você não sabe por onde começar a leitura da Bíblia, o que você vai ler, como ler, a gente vai deixar o link da leitura de 1 ano que a gente está fazendo, que é um link no Spotify, e é muito bom, porque também, além da Bíblia em áudio, no final tem uma oração para abençoar a sua vida. Amém. Vai ficar tudo aqui na descrição para você conseguir pegar, ler junto com a gente e que o Senhor possa falar muito ao seu coração. Que Deus te abençoe muito. Nós te esperamos no próximo vídeo para que você possa ser cada vez mais edificado pela presença do Senhor. E já se inscreve aqui no canal porque nós teremos mais vídeos para edificar a sua fé. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.